Do futebol, vamos começar com o Atlético, que ontem perdeu. O torcedor não gostou. Eduardo Destre com as primeiras informações do Rubro Negro. Fala aí, Duda. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica. Não deu. O Atlético vê agora uma sequência de derrotas consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro e agora na Copa do Brasil. Ontem, jogando contra o Cruzeiro, a equipe tomou a virada, perdendo pelo placar de 2-1, acumulando insucessos, resultados negativos em sequência, sobretudo no Caldeirão, na Arena, local forte onde o Atlético, sempre jogando em casa, teve a sua força enaltecida e, claro, reconhecida também pelos adversários. Com a sequência negativa, a luz de alerta já começa a ser ligada pelos lados do CT do Caju, muito embora o técnico Fernando Diniz entenda que é apenas uma fase passageira, que a equipe tem condições de buscar a sua recuperação. Isso já vai acontecer contra o Fluminense. Pelo menos este é o pensamento do grupo rubro-negro e também do técnico atleticano. Ontem o Furacão jogou e perdeu com o Santos, Pavés, Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Matheus Rosseto, Camacho, Lúcio Gonzalez, depois Bruno Guimarães, Rafael Veiga, depois Matheus Anjos, Thiago Carleto, Bergson, depois Marcinho, Pablo, time do técnico Fernando Diniz, que tem pouco tempo de preparação visando o próximo compromisso dentro do Campeonato Brasileiro. Apenas 2 treinamentos, tem viagem, deslocamento até o Rio de Janeiro, até porque no domingo o Atlético encara o Fluminense buscando reabilitação moral e também dentro do Campeonato Brasileiro. Até porque a sequência não é boa e a necessidade, a premissa de uma vitória para tentar reconciliação com o torcedor neste momento é visto como primordial pela equipe rubro-negra e também foi destacada pelo técnico Fernando Diniz. O Atlético está um tanto quanto pressionado, perdeu várias oportunidades ontem para matar o jogo contra o Cruzeiro, coisas que o Fernando Diniz sabe que terá que corrigir neste pouco tempo de preparação visando a partida. Assunto do nosso segundo panorama, porque por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Duda. Encontrei o Duda ontem, né, trabalhando também na Rádio Cap, ele que é repórter da Rádio Cap, na transmissão do jogo. Eu trabalhei pela Transamérica Pop 100,3, o professor Silas de Graff acompanhou o jogo também. Olha, um jogo que o torcedor no início estava acreditando. Por que eu digo estava acreditando? Porque o Atlético começa naquela base. O Daniel revelou que é atleticano, daqui a pouco quero a sua opinião. Ele começa naquela base, é a base do Fernando Diniz. É o esquema tático definido pelo seu treinador. Toque de bola, posse de bola. Então vai daqui, vai dali, faz girar. Parece futsal, né? Futebol do salão. Volta, tá? Só pode chegar no goleiro, né? O futebol tem a regra, o futsal tem uma regra diferente, mas o Santos participa e volta e meia o Santos fica numa fogueira danada. Conseguiu o primeiro gol com o Carleto no primeiro tempo, 41 minutos do primeiro tempo de falta, e depois do segundo tempo a coisa virou. Pois é aquilo que eu falei anteriormente, o jogo de ontem foi uma fatalidade, o Atlético não merecia ter tomado aquela virada, apresentou um futebol convincente, no primeiro tempo um jogo bastante equilibrado, até porque a equipe do Cruzeiro, há que se ressaltar que é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, 6 jogos que o Cruzeiro não tomava gol, então uma equipe com uma consistência defensiva bastante evidente, e o Atlético conseguiu esse gol aos 41 minutos do primeiro tempo, nessa batida de falta do Carleto, muito bem batida, acredito até que o Fábio deu uma falhada ali que demorou um pouquinho para ir, mas enfim, a sorte que o Atlético fez o gol. Segundo tempo, o Atlético continuou com o jogo em mãos, claro que não levava muito perigo à meta do Cruzeiro, como também não era ameaçado pelo ataque do Cruzeiro. E o jogo estava se encaminhando para o final tranquilo, 1-0, uma vantagem já para o jogo de volta lá em Belo Horizonte. E aí aquele chute do Henrique, que a bola desvia no Thiago Heleno e sai o primeiro gol do Cruzeiro. E na sequência, nos acréscimos, também aquela vacilada do Zé Ivaldo, e o Atlético acaba tomando a virada. Pela segunda vez na Arena, tomando virada de Clube Mineiro. O Cruzeiro teve 2 oportunidades no primeiro tempo que fez o goleiro Santos trabalhar. Uma é essa daí, ó, deu certinho na hora que eu falei. Uma foi essa que ele acabou realmente salvando a equipe do Atlético. Mas faltou concentração, faltou um empenho maior por parte de alguns jogadores. E eu acredito que está faltando, Daniel, quero a sua opinião também, eu acredito que está faltando uma modificação por parte do treinador, né? Porque ele vem com uma conduta, ele vem com uma forma de jogar que chamou atenção, né? No Brasil todo correu nosso, o time do Fernando Diniz, nas primeiras rodadas. Mas se você olhar na pontuação, não deu muito resultado, não. É verdade, eu acho que a equipe do Atlético
alguns jogadores estão deixando a desejar, né? A partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo, o time está morrendo, está faltando fôlego. O Diniz disse na coletiva de imprensa que não está tendo tempo para treinar o time, um time que basicamente o Campeonato Paranaense ficou só treinando. O esquema tático é interessante? Mas o plantel do Atlético não é tão técnico como pegar um Palmeiras, um Cruzeiro, que tem um poder aquisitivo maior, tem jogadores com mais qualidade. Eu acho que em certos momentos você tem que rifar a bola, porque colocar o Santos toda hora na fogueira acontece o que nós estamos vendo. O Atlético, eu acho que é o time que mais dá contra-ataque para o adversário no campeonato e acaba sofrendo as consequências, que são os gols. E levar um gol no final do jogo, uma falta de atenção daquela, né? complica muito. E esse rifar a bola é interessante, que eu estava narrando ontem, até eu observo assim, a postura do jogador. Então o jogador está com a bola no meio de campo, aí ele olha para quem está do lado, aí ele toca, aí a bola volta para ele, daí ele tem que fazer alguma coisa com a bola. Aí parece que passa na cabeça dele, eu sinto vontade de fazer um lançamento com um companheiro. Não, mas se eu fizer, o treinador vai gritar comigo. Cara, ele acaba, não existe um meio termo, né? Exato. E ele acaba tirando, muitas vezes, a criatividade do próprio jogador. Isso acaba inibindo o jogador, exatamente, né? Ele fica pensando, vou levar uma bronca do treinador, então vou fazer o que ele mandou. E às vezes o jogador que é criativo, ele tem que tomar a frente. Ele vai lá e tem que decidir o jogo. Esqueça o que o treinador falou. Vai lá e decide o jogo. Legal, maravilha. Falou bem. Qualquer hora vai vir comentar aqui no Placar Transamérica também. E para quem está assistindo em casa, se abaixar o volume, nós estamos num programa esportivo árabe, né? Isso mesmo, verdade. Tá um árabe ali, um árabe aqui sentado do lado. Então tem um programa esportivo árabe aqui, em homenagem aos nossos irmãos árabes em Curitiba e em todo o Brasil e em todo o mundo. Então tá aí, ó. Bom, o Atlético agora tem pela frente aí, tá? Dá uma espera na Copa do Brasil, só depois da Copa do Mundo, mas tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar da equipe do Rubro Negro.